Você assistiu Dia D ou Disclosure Day e não entendeu nada? Tamo junto. Vamos conversar? Não, ST20, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. E eu tô assim, me sentindo sabichão. Vamos falar sobre o famoso filme Dia D. Por quê? Muita gente assistiu, o filme já é um sucesso de bilheteria, mas muita gente não entendeu patavina. Então, eu tô aqui pra te explicar tudo que ninguém conseguiu explicar. Porque eu sou muito inteligente, né? Ok, brincadeiras à parte, tem muitas coisas que vão ficar no meu achismo, coisa que eu acho que aconteceram e também coisas que eu pesquisei bastante para tentar entender, porque muita coisa não tem explicação. O filme não faz sentido nenhum. Mas, se você me perguntar se o filme é bom, eu amei, mas eu também odiei. Se você não assistiu o filme, é melhor você parar o vídeo por aqui, porque ele é cheio de spoiler. Eu vou te contar muita coisa do filme que, se você pretende assistir, não faz sentido você ficar aqui. Aí você pode assistir e depois voltar aqui, porque eu tenho certeza que você não vai entender. E aí você voltando aqui, você vai entender muita coisa e vai falar: nossa, esse filme é bom, ou não. Então tá, primeira coisa, mistérios que o filme nunca explica. Começa pela primeira coisa, né? Eles não explicam o que o ET queria falar no final. Você já reparou? No final aparece aquele ET monstruoso, o cara parece um rinoceronte, um macacão. Ele é enorme, ele é imenso, coisa que também não faz muito sentido. Mas, quando ele fala no ouvido do Daniel, do mocinho, naquela linguagem de ET, e o Daniel entende e fala pra Margaret, que é a mocinha, quando ela vai explicar pra população, pro mundo, ela só fala listen. Ou seja, escute ou escutem, e o filme acaba. Créditos finais. Você fica com aquela coisa, mas que caralho? Como assim? Na hora que vai explicar, eu fiquei esse filme inteiro assistindo essa perseguição que não acabava, e eu vou ouvir o que se acabar essa porcaria? Ah, mas então, tá preparado, tá preparada? Porque na verdade a mensagem já foi dada, era só listen. Era isso que ele falou para as pessoas do mundo inteiro prestar atenção. Simplesmente escute. Era essa a mensagem final. O Steven Spielberg, quando ele fez esse filme, ele queria realmente terminar de uma forma que as pessoas ficassem falando sobre o filme. E todo mundo ficou falando, mas todo mundo, vamos falar a verdade, ficou xoxando, né? Porque é um filme que não acaba. Mas ele acabou, depende só de como você prestar atenção nos pequenos detalhes. Outra coisa também que passou pela minha cabeça, que pode ser uma loucura, é que esse filme ele se passa de trás para frente. Quando ela começa a falar, presta atenção, escutem, na verdade, você começar a prestar atenção em tudo que aconteceu durante o filme, você vai falar, poxa, caramba, presta atenção em tudo que vem acontecendo durante anos aqui no planeta Terra e vocês não têm ideia. Desde que os primeiros contatos começaram a acontecer. Isso é só uma ideia vaga da minha cabeça, mas que também vale, tá? Mas a mensagem principal é escutem ou escute. Aí outra coisa que muita gente se pergunta no filme que não tem explicação, né? Por que Daniel e a Margaret foram as duas únicas pessoas escolhidas no mundo inteiro, só uma vez, há 40 anos atrás, e por aí vai? Ninguém fala. Por que esses dois? E claro, tinha que ser nos Estados Unidos. E aí eu penso, peraí, mas se eles querem pessoas tão especiais, por que não pegar já o Trump de uma vez, que se acha o rei da cocada preta? Não era mais fácil pegar ele, abduzir e explicar tudo que ia acontecer no mundo nos próximos anos? Não é? Não, isso não faz sentido nenhum no filme, tá? E aí fica aquela pergunta, mas será que mais pessoas também não foram abduzidas, não esqueceram? Tem muita coisa que não tem resposta. Tem uma coisa, a gente tem que explicar um pouco o filme, né? Você vai ver que é um filme de 2h30, são 2 horas de muita enrolação, de perseguição que vai para um lado, que vai para o outro, que vai para um lado, que vai para o outro, a gente tentando capturar o outro, que captura o outro, que tenta matar esse, que tenta matar o outro, é uma enrolação, eu ficava no filme pensando, gente, dá para cortar isso em 10 minutos, que coisa mais desnecessária. Mas os últimos 20 minutos, o filme acontece e é de arrepiar, e aí olha, é a hora que eu acho que você fala, amei o filme. Porque os 20 minutos, quando você vê as imagens dos ETs, de espaçonaves, é tanta coisa que acontece em 20 minutos, você sai de lá em êxtase. Claro, êxtase pensando nisso, mas também com muita raiva porque você não ouve o final.
mas que eu já te contei que teve o final, né? Então tá, tem essa perseguição toda porque existe um povo que trabalha numa empresa chamada Wardex, que não fica claro o que eles são. Se eles são do governo, se eles são uma empresa privada, se eles são contratados pelo governo, se eles são da FBI, não dá pra saber. A única coisa que a gente sabe é que essa empresa controla todas as informações referentes aos contatos que os ETs vêm fazendo nos últimos 50 anos no planeta Terra. E detalhe, só nos Estados Unidos, tá? O resto do mundo não existe. E aí, quando você pensa nisso, a pergunta que fica é por que os alienígenas esperaram tantos anos para falar com a gente se eles já estão visitando a gente há 50 anos? Não faz sentido nenhum. Mas será que existe só um ser supremo de todos os alienígenas? Porque não é possível que um ficou aqui, que é esse que aparece no final, que ficou preso aqui no planeta Terra e que dá muito na cara, fica claro que ele era amigo do Hugo, né, do chefe bonzinho. E por que os outros não vieram? Por que não vieram buscá-los? Por que não vieram aparecer mais gente? Se eles queriam realmente contar alguma coisa, era mais só chegar um monte de nave espacial para tudo quanto é lugar do mundo e falar, ó, agora vocês vão prestar atenção que a gente existe. Então, não tem explicação, é tudo muito mal amarrado, não faz sentido nenhum você pensar que só um ser do universo detém toda essa informação. Parece que até que ele é Deus, não é? Que aliás é uma coisa que o filme também ele mexe na fé das pessoas. A gente vai falar. Aí tá, e aí fica aquela pergunta, qual que é o verdadeiro objetivo dos alienígenas? Eles não atacam, eles não conquistam, eles não pedem nada, eles apenas querem revelar a sua existência. E aí, tem uma coisa também que é muito estranha, durante todo o filme você percebe que existe uma tecnologia alienígena. Olha só os poderes dessa técnica. Camuflagem, telepatia, manipulação da matéria, controle eletrônico, deixar as pessoas invisíveis, mas nunca a regra clara para nada. Cada coisa faz uma coisa. Mas como é que isso funciona? Como é que se controla? Não é amarrado no filme também. Então, você tá vendo como o filme é solto, ele não faz sentido em muitas coisas. Enfim, vamos explicar o filme de uma forma bem rápida. Existe essa empresa, a Wardex, que controla todas as informações, como eu te disse, dos alienígenas. Nessa empresa trabalha o chefão ruim e trabalhava o chefão bonzinho. O chefão bonzinho saiu e ele quer as informações para divulgar para o mundo. Eu acho que ele quer essas informações porque, como ele é amigo do ET grandão, juntos eles devem ter tido combinado alguma coisa para isso ser divulgado. Agora, como é que ele pode ter combinado alguma coisa se ele não consegue falar a língua do ET? Tá vendo como não é claro? O único que consegue entender o ET é o Daniel, o mocinho bom. Mas enfim, ele consegue empregar o mocinho para roubar essas informações e sair por aí para entregar para uma emissora de televisão, que vai entregar para a mocinha, que é a Margarete. Coisa que não faz sentido nenhum. Até porque ele podia entregar para o chefe bonzinho, mas o chefe bonzinho não quer isso. Manda ele correr de um lado para o outro com essas informações, porque ele tem um monte de USB com todos esses vídeos, mas, né? E outra coisa, com tanta informação como essa, por que ele não coloca isso na internet? Gente, taca no YouTube, taca em qualquer lugar. Pronto, já tá explicado. Ninguém precisa... Tudo bem que vão perguntar isso aí, qualquer coisa, mas aí as pessoas iam começar a perceber o que aconteceu. A informação já foi dada, podia aparecer ET do céu. E aí nada disso fazia mais sentido, mas a gente tá falando de um filme, né? Então ele rouba essa coisa e ele tem que encontrar a mocinha, que não sabe que ele existe. Mas eles já tiveram um encontro quando eles eram crianças, eles foram os dois escolhidos, só que eles esqueceram, porque eles foram abduzidos. E aí, o chefinho bonzinho está construindo durante todo o filme uma casa. E você fala, mas que casa é essa que ele está construindo? E ele fala com outra, fala com um, fala com a outra, fala de vez em quando com o chefe ruim. E para que essa casa? Na verdade, ele estava construindo a casa da Margaret, que foi abduzida, mostra ela sendo abduzida, porque eles levam no final do filme ela para essa casa. Aí ele acredita que ela vai liberar a memória dela, e aí sim ela vai poder fazer o papel dela, que é contar para o mundo que eles existem. Olha que enrolação. Então, por isso que eles construíram essa casa, para que ela relembre isso. Só que quando ela relembra, aparece ela tendo contato com animais, porque os animais, na verdade, são ETs.
Os ETs, para não assustar nenhum tipo de humano, eles se mutam em forma de animais. Então fica aquela coisa assim, será que os animais sentem os ETs ou será que os ETs são animais? É muito confuso. E do mesmo jeito que ele constrói a casa da menina para ela lembrar, por que não constrói a casa do menino para ele lembrar? Até porque tem uma referência de histórias de criança de Joãozinho e Maria tentando ir para casa. Na hora que ela é abduzida, que ela vai atrás dos animais, quando ela chega numa cama e ela tá deitada, é a hora que ela encontra o mocinho, o Daniel, e desce uma coisa do alto, que tem esses aparatos que eles usam durante o filme inteiro, que não tem explicação. Aparecem 3 ou 4 durante o filme, mas tem uma roda com um monte de coisa. E aí os ETs deram para essas duas crianças duas habilidades. Ela recebeu a habilidade de falar todas as línguas do mundo e conseguir ler a mente das pessoas, trazendo empatia. E ele recebeu a habilidade de falar, de entender a matemática universal, que é como os ETs se comunicam. Eles falam através de matemática, que é umas coisas assim muito esquisitas. Então não tem explicação, é o que é e ponto final. Tem uma coisa muito interessante no filme que você percebe que tem mudanças climáticas o tempo todo. Tempestades sempre surgem antes de grandes revelações. Você pode perceber, do nada começa a nevar, do nada começa a chover de forma torrencial. Mas a prova concreta de que isso é real é que a Margaret, a mocinha, ela é uma jornalista do tempo que trabalha numa televisão. Muito cheio de coisa, né? Então, aqui lá foi o bloco 1. Vamos agora pro bloco 2. As teorias mais aceitas pelos fãs do filme. É que a mensagem final era para toda a humanidade. O Daniel, o mocinho, apenas ouviu. A Margaret, o mocinha, apenas traduziu. O verdadeiro destinatário somos nós. É essa a mensagem. Para toda essa enrolação, o que deixa claro é que os alienígenas só estavam esperando a gente amadurecer. Mas como assim amadurecer se a cada ano que passa a gente piora? A gente não aprende com as nossas guerras, com os nossos desafios, a gente não aprende com nada. A gente está ficando cada vez mais negacionista, a gente está ficando cada vez mais pobre em espírito. Então é estranho. Será que os alienígenas estavam realmente esperando a gente amadurecer ou estavam esperando a gente empobrecer intelectualmente? Já falei, né? A matemática é linguagem universal, ou seja, alienígenas se comunicam através de lógica, o que deixa claro que nós não temos lógica nenhuma. A gente entende matemática, mas a gente não entende a matemática que eles entendem. Não tem uma conexão aí com IA, com esses superpoderes porque na verdade tudo que a gente vê, né? Tudo que a gente vê de IA, seja lá o que for, são cálculos matemáticos. Então, né? Margaret, a mocinha, representa a comunicação. Ela entende qualquer idioma. Os dois juntos representam ciência e linguagem, o que é muito legal se você parar para pensar. Outra coisa que fica muito claro, o filme ele nunca foi sobre ETs, mesmo que a gente espera só ver ET desde o começo da primeira propaganda desse filme. O verdadeiro tema seria confiança, medo, verdade e principalmente cooperação entre pessoas. Até porque listen ou escute/escutem possui vários significados. Já falei, né? Escute uns aos outros, escute a ciência, escute o planeta, escute principalmente aquilo que nós sempre ignoramos. Coisas também que ficam aqui, né? Os animais, eles, o que eu coloquei? Eles enxergam o que nós não enxergamos. Coisa que eu realmente acredito que seja verdade. E a casa representa a memória. Por isso que ela é tão importante no filme. Se bem que, olha, uma enrolação, não importa a construção, importa só aquilo que ela desperta na mente. A casa, tá? Tá vendo como não tem explicação? Mais uma coisa que o fio condutor não conduz a nada. Ou seja, o filme é uma zona. Vamos então pro bloco 3. Detalhes escondidos e curiosidades. Você já reparou que o Spielberg praticamente não mostra os alienígenas? Tem muitos reflexos, muitas silhuetas, muitas luzes, sombras, tem muito suspense antes da revelação. Tem uma referência ao filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau ali. Porque você vai ver que muitos enquadramentos, principalmente do final, lembram muito o filme de 1977. Aliás, que filmaço, hein? Se você não assistiu, olha... Não sei se é verdade, mas dizem que esse filme, o Dia D, ele é um sucessor espiritual do que a gente viu nos Contatos Imediatos. Eu não achei
tem nada a ver uma coisa com a outra, mas, né, cada um fala o que quer. Tem também uma coisa muito inusitada. Existe uma referência a Indiana Jones, até porque eles estão no Hotel Indiana. Outra coisa, a tecnologia alienígena é um Deus ex machina, ou máquina, eu não sei como se fala isso. Por quê? Porque resolve praticamente qualquer problema. E é claro que a maioria dos críticos de cinema apontaram isso como uma falha absurda do roteiro. E eu concordo, vamos falar a verdade. Se existe uma máquina que resolve tudo, não precisava ter esse monte de gente correndo pra lá, gente correndo pra cá o tempo todo no filme, né? Só usa a máquina e pronto, tá tudo resolvido, tá tudo explicado. Como não existe um final pro filme, sendo que eu acho que teve o final, que é o Escutem, você fica esperando os créditos finais, porque alguns filmes, sempre no final dos créditos, ainda tem uma ceninha que vai fazer você entender. Esse não tem. Acabou, acabou. Uma coisa muito interessante é que o filme mistura ficção com documentos reais. Então, o que acontece? Isso aumenta a sensação de realismo. Uma coisa que também é muito interessante é que a ameaça não são os alienígenas, nunca foram, como a maioria dos filmes que mostram ET definem esses seres. Porque o protagonista, na verdade, é a humanidade, e não os ETs. Deixa eu te falar uma coisa que eu também disse aqui no começo do vídeo. Existe um questionamento de fé e muitos evangélicos, muitos cristãos chatos estão falando: não assiste esse filme, é um ataque à nossa fé, é um ataque a tudo isso. É uma narrativa, né? E eu respeito, cada um tem a sua opinião. Por quê? Junto com o mocinho da mocinha, o mocinho tem uma namorada que era uma freira. E ela, quando descobre o que acontece, ela questiona muito o mocinho, o Daniel, se as pessoas realmente deveriam ter acesso a esse tipo de mensagem, porque de repente eles deixariam de acreditar em Deus. Porque se você parar para pensar que nós somos imagem e semelhança de Deus, então se você vê um alienígena que é superior ao que a gente é, porque nós somos burros, a gente vive fazendo guerra, esse monte de coisa, e eles não são a nossa semelhança, então Deus existe? Então por isso que fica essa pergunta, que é bem interessante. Outra coisa que também fica muito assim, você percebe que os ETs, alguns são capturados mortos, porque existem quedas de aeronaves, alguns são capturados e passam por alguns testes, o que é uma coisa muito estranha. Tem exatamente uma ET, uma alienígena, que ela está sendo torturada mesmo. Eles mostram essa cena e ela grita de um jeito, ela não grita fazendo a mesma linguagem dos ETs, ela grita igual a linguagem dos humanos. Aí não faz sentido nenhum. Aí eu falei, mas peraí, que língua é essa? Que coisa mais sem sentido. E outra coisa também que é muito esquisita. Alguns, eles mostram, é sempre o mesmo tipo, tá? Quando eles são capturados, eles são minúsculos, eles são pequenininhos. Será que eles eram crianças que estavam vindo para a Terra? E no final, quando eles têm acesso a esse ET que ficou guardado durante muitos anos pelo chefe bonzinho, ele é enorme. Então será que eles crescem com o passar do tempo? Ou será que ele era um ser superior e os outros não eram? Não dá para entender. Então tudo isso é muito esquisito. Vamos para o quarto bloco, então. Coisas que provavelmente você não percebeu. As cores da fotografia, elas mudam conforme os personagens se aproximam da verdade. Sempre que alguém mente no filme, o Spielberg coloca um reflexo de vidro entre o personagem e a câmera. Há vários planos circulares, lembrando órbitas, planetas. O silêncio é usado como ferramenta narrativa. Em diversos momentos não há trilha sonora, não há diálogo, não há nada. Para quê? Para aumentar a atenção. E o filme começa mostrando pessoas olhando para o céu e termina sugerindo que a gente tem que olhar para dentro de si. Poético, né? Agora que eu te disse que valeria realmente a pena você ficar até o final. A mensagem real desse filme é que a gente não tem que ter medo dos alienígenas. Na verdade, a gente tem que ter medo dos humanos, de quem controla a informação, de quem faz com que você não tenha acesso ao que realmente acontece no mundo. Para pensar. E aí, você gostou do vídeo? Você gostou do filme? Se gostou, deixa nos comentários, não esquece de avaliar o vídeo, porque eu quero muito saber, tá? Se gostou também e gosta desse tipo de vídeo, quem sabe eu falo sobre outros filmes, não todos que eu assisto, né? Porque também ninguém merece, mas um filme ou outro que eu sei
que provoca curiosidade, muita curiosidade, ou até obra literária, vai saber. Você sabe que nesse canal tem tudo, né? Então eu te convido a assistir coisas diferentes, tudo. Eu sou uma pessoa plural, você sabe disso, né? Então não se esqueça de se inscrever se você gosta desse tipo de contato comigo, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência e não se esqueça que a gente tem encontro marcado no próximo vídeo. Namastê, bitch! Tchau!